A pandemia atrasou em 36 anos essa jornada rumo à plena equidade. E a opressão são as microviolências cotidianas. A partir do ano de 1939, durante o Estado Novo, o futebol foi proibido para mulheres por lei, assim como outros esportes, né? As mulheres não podiam praticar. Quando você respeita a essência do outro, você avança como ser humano e como sociedade, é o que eu acredito. A equidade precisa estar na governança. Oi! Tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos lá. Estamos juntas na jornada, hein? Super. Oi, Suzy. Tudo bem? Olá. Oi. Adriana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Pode tirar a Tudo bem. máscara, Posso tirar né? já, né? Tá. Vamos lá, então. Olá, meu nome é Luiz Felipe Dávila, eu sou cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Esse é mais um episódio do Lado T, em parceria com o Estadão. Hoje nós vamos falar sobre equidade de gênero. Parece uma coisa óbvia, mas um dos princípios fundamentais da democracia é igualdade perante a lei. Na verdade, a gente não devia estar discutindo equidade de gênero, porque todos deveriam ser tratados igualmente perante a lei. Mas na realidade não é assim. As pessoas têm que batalhar para conseguir esta equidade perante a lei. Essa falta de equidade em gênero é uma das coisas mais gritantes no mundo de hoje. Sobre esse assunto que hoje eu vou conversar com duas mulheres convidadas muito especiais sobre isso. Vou falar com a Adriana Araújo, que é jornalista e também autora de um livro muito importante que vai contar um pouco a história dela com a filha dela. Obrigada, prazer Muito de estar aqui. obrigado. Nossa viagem continua pelo interior do Maranhão. Como dar um basta na violência contra a mulher? O senhor vai ser conduzido para a delegacia. Uma boa noite a todos e até semana que vem. E eu vou conversar também com a Suzana Pires, que também é atriz, empreendedora e também fundadora de um instituto muito importante, né? Donas de Si. Gostei muito do nome do instituto, viu? Obrigada. Parabéns, Suzy. O nome é ótimo. Muito mesmo. bom nome, né? Estamos formando várias donas de si. Muito legal. Suou? Olha. Uma comédia com Suzana Pires. Essa história da equidade de gênero hoje, agora tem equidade da identidade, equidade de raça, tem várias questões que o Brasil começa a ter que enfrentar, que por muito tempo foi deixada de lado. Como vocês veem essa batalha por direitos, principalmente dessas pessoas que nunca se sentiram iguais perante a lei? Essa é uma batalha histórica, né? Nós estamos até hoje lutando por um lugar de igualdade. E o Brasil precisa enfrentar esse combate à desigualdade para avançar. A gente não avança como sociedade, né, Suzana, se a gente não refletir nesse combate, não combater a desigualdade e não melhorar. E aí vem a questão feminina, da equidade entre gêneros homens e mulheres e todos os outros que não se identificam numa condição ou em outra, com essa identidade feminina ou masculina. Eu acho que, acima de tudo, é uma questão de respeito à essência de cada um, né? Não é a diferença, nós somos todos diferentes, mas é a essência de cada um, a escolha de cada um, a crença de cada um. Quando você respeita a essência do outro, você avança como ser humano e como sociedade, é o que eu acredito. Muito bem, Adriana. Acho que tem algo na prática, assim, né, que a gente pode começar a exercitar para ter essa equidade de gente, É né? isso. Porque hoje, por exemplo, assim, fazendo um preâmbulo no que eu vou falar, a gente não dá mais para pensar num feminismo que não abarque raça, que não abarque a mulher negra, né? Então, não dá para a mulher trans. Então, não dá para a gente andar para frente sem estarmos todas reunidas e entendendo em que lugar está cada uma. Mas a equidade de gênero, ela não pode ser um apêndice, né? Então, assim, nas organizações, no serviço público, em qualquer lugar de trabalho, ela não pode ser assim,
você estruturar tudo e de repente falar, agora a equidade. A equidade precisa estar na governança. A equidade precisa estar no ponto de partida para seleção de equipes, seleção de pessoal de trabalho, porque, caso contrário, você não vai fazer algo que reflita a sociedade. Então, a gente vai ficando para trás, porque eu gosto, assim, eu acho o papo super bonito, mas aí quando eu quero convencer mesmo, eu falo, olha, você vai perder dinheiro. Então, se você não fizer a equidade, você vai perder dinheiro, porque eu acho que em última instância, você vai perder muito dinheiro a longo prazo. Então, já que a gente está falando com líderes, eu queria dar só esse recado. E isso vale para as empresas, isso vale para o país, porque o país fica atrasado em relação ao mundo que está caminhando. E a gente vê isso no último relatório em relação do Fórum Econômico Mundial, em relação à equidade de gênero. O Brasil ficou muito atrasado, perdeu muitas posições, enquanto outros países avançam. Então, assim, perde dinheiro em casos isolados, quando você pensa em gestão de empresas e quando você pensa no futuro do país. O país mesmo perde, né? É importante discutir gênero socialmente para que essas pessoas se sintam incluídas dentro desses espaços de trabalho, de cultura. A partir do ano de 1939, durante o Estado Novo, o futebol foi proibido para mulheres por lei, assim como outros esportes, né? As mulheres não podiam praticar. Então, eu acho que só isso demonstra como esse debate sempre foi pautado pelos homens, né, construído por homens, e isso acontece com muitas outras esferas dentro da nossa sociedade, é exatamente trazer as mulheres para esse debate, né, e construir uma sociedade com essa diversidade que a gente tem a partir do momento que a gente discute esse tema. E no momento de crise, como agora, que a pandemia veio, que os números de desempregados cresceram uma barbaridade no Brasil, uma das mulheres cresceu muito mais do que os homens, né? Então, a primeira a ser demitido foram as mulheres. Então, mesmo nesse momento dramático, as mulheres acabaram, de novo, sendo as que mais sofreram com o aumento do desemprego, né? A pandemia atrasou em 36 anos, se não me engano, essa jornada rumo à plena equidade. Então, a pandemia pesou muito mais dentro dos lares, nas costas das mulheres. Claramente isso. Tem 3 dores, né, femininas, e aí quando eu digo femininas eu estou abarcando tudo isso que eu falei antes, né, a transgeneridade, a racialidade, a mulher branca, todas nós. E classes sociais também atravessando. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Dona de Si. Nós temos 3 dores muito grandes que fazem com que a gente seja o maior número de pessoas que abrem CNPJs no Brasil e as que mais fecham depois de 3 anos. E as dores são sobrecarga. Então, sobrecarga a gente acumula, né, serviços e não divide responsabilidades com outro gênero. A opressão machista, racista, transfóbica. E a opressão, eu gosto de dar exemplo muito prático. Assim. Violência, né? Violência. E a opressão são as microviolências cotidianas. Você chega numa reunião, aí o chefe te bota uma mão na cintura, nada a ver, sabe assim? E você já demora 10 minutos para continuar aquela reunião porque você ficou completamente abalada. Ou te disse que você chegou na reunião para embelezar. Ou chegou fulana para embelezar. Filho, eu tô aqui com uma apresentação, você tá louco? Tô aqui para te dar ideia. Então, assim, isso é muito comum. Então, assim, isso não, sabe? Então, essa é a segunda dor, e a terceira é a solidão que isso começa a causar. O que é tão importante eu ouvir o que ela fala e ela viu? Porque a gente fala assim, estamos igual. A gente se identifica. Aí ninguém mais está sozinha, né? Porque isso foi a partir dessa pesquisa que o trabalho do Instituto Dona de Si começou a acontecer e que eu mergulhei nessa história da equidade. Porque eram dores que eu sentia, né? E quando eu vi, todas as mulheres que eu falava daqui do Brasil, do meu lado, do meu trabalho, da engenharia, de qualquer lugar, estavam sentindo também. Então, acho que isso a gente precisa pensar. Agora, tem profissões, Adriana, você é jornalista, viveu muito tempo na televisão, repórter e tal. O jornalismo tem mais ou menos disso? Como é que você sente o mundo do jornalismo em relação à equidade de gênero? As redações são muito femininas. A presença feminina foi se tornando cada vez mais forte. Mas a presença feminina nos cargos de chefia
ainda é pequena. Em algumas redações, em algumas emissoras de TV um pouco mais, em outras ainda muito pequena. Então, assim, você vê uma participação feminina maior, mas ainda pequena na hierarquia máxima das corporações. E eu acho que isso representa o que é muito a sociedade brasileira, a economia brasileira ainda, né? A diferença salarial entre homens e mulheres, as mulheres ganham em média 77% dos homens. E você tem a presença feminina avançando, inclusive nas universidades, na educação como um todo, mas você ainda não tem a presença feminina na instância decisória, inclusive política. O que, assim, tem um fenômeno aí, né, chamado de teto de cristal. Eu vou contar para vocês o que é teto de cristal. E conta. Conta pra gente. Primeiro tem um fenômeno que se chama degrau quebrado, que é quando uma mulher começa a exercitar, a galgar a sua profissão, seja ela qual for, uma empreendedora ou uma mulher dentro de uma empresa, CLT, o que for. Ali naquela base, ela vai tentando subir e tem uns degraus que são quebrados e que ela nem percebe, que é quando ela não é nem cogitada para tal função. O que é muito comum. Muito comum, isso é sutil, acontece todo dia. E quando ela passa, então a mulher que resiste a isso e vai se segurando nessa escada como dá, né, e apresentando o seu trabalho com excelência, porque essa mulher trabalha 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Ela chega lá em cima, para ela se tornar diretora, vamos dizer que diretoria é o lugar onde se assina, né? Onde se assina para... Amor, onde está o dinheiro, né? Desculpa, tem uma mulher, geralmente, 10 homens e uma mulher, 10 homens e ninguém negro, 10 homens e ninguém trans. Ok. Mas para essa mulher chegar nesse lugar da diretoria, ela quebra um teto que se chama teto de cristal, porque ela ficou anos olhando para cima e é translúcido o cristal, e ela olhava tudo o que estava acontecendo, mas ela não conseguia pegar. Quando ela passa, ela se machuca. Então ainda tem isso. A mulher, quando chega num cargo de diretoria, de vice-presidência, de CEO, você pode ter certeza que essa mulher está segurando muitas mágoas e lanhos que ela tomou para estar naquele lugar. E muitas vezes ela ainda carregando todas essas dores, Dávila, porque são dores da jornada, dores da caminhada. Não tem uma mulher que ao iniciar a sua vida profissional não tenha convivido com situação de assédio, de piadas preconceituosas. Rogério Caboclo abaixa a voz e pergunta. O diálogo é encerrado por ela neste momento e ela sai da sala. Eu tenho uma lembrança de estagiária de jornalismo. Meu primeiro estágio, apareceu um anúncio no quadro da faculdade, estágio, precisava de uma estudante de jornalismo. Eu fui lá, era um médico, um senhor, que precisava de uma revisão no livro dele. E eu fiquei uns 2 meses fazendo essa revisão, até que um dia a secretária dele faltou, que era uma senhora também, ela faltou ao serviço. Nesse dia eu fui assediada, eu tinha 20 anos de idade. Não tem nenhuma profissional mulher que tenha buscado por si o seu caminho profissional, que não tenha essas dores da tentativa do assédio, do preconceito, de ser subjugada em algum momento pela aparência, por duvidarem da capacidade. Repórteres, por exemplo, não é toda a pauta que dá para mulher. Mulher, depois que vira mãe, talvez não vai dar conta da jornada. Nenhuma brincadeira autoriza assédio. Nenhuma mensagem autoriza assédio. Ah, mas aquele dia você foi carinhosa. Ah, mas aquele dia você riu. Ah, mas você bebeu. Ah, mas você estava toda... Não interessa. Ninguém tem direito de forçar contato físico com ninguém. É preciso permissão. Depois de tudo isso, quando você pensa, essa mulher hoje é muito poderosa, ela é CEO, ela é diretora. Nossa Senhora. Essa mulher ainda escuta, essa aí é macho. Porque essa tem capacidade de decidir. Não, ela é mulher. Ela é mulher. Ela lutou, como a Suzy disse, toda lanhada. E ela tá lá. toda lanhada. Quando você chega perto dela e fala, e aí, hein? E os lanhos para chegar aí? Ela dá uma gargalhada, porque ela fala, cara, você entendeu tudo, né? Entendeu tudo o que aconteceu. No fundo, é um sofrimento, mas o sofrimento fortaleceu demais vocês como mulheres. Nossa, muito. E então, como é que transforma o sofrimento nessa força, nesse gás para continuar a batalha? Dando porrada, desculpa. Não, a gente concorda num ponto. Eu acho assim. Ouvindo música. Eu tenho 49 anos, eu não sei a sua idade. Eu vou fazer 45, eu tô assim, tipo, achando que eu tô, tipo, nem sei. Eu tenho 49. Melhor momento. E eu acho assim, o ponto de partida é não aceitar o lugar que tentaram te impor.
Então, assim, eu tenho lembrança de, com 9 anos de idade, numa escola pública da periferia de Belo Horizonte, a professora ditar 2 listas. O que os homens eram, os meninos e as meninas, as características. Os homens eram ágeis, fortes, inteligentes, raciocínio lógico. As meninas eram delicadas, intuitivas, amorosas, com capacidade de trabalhos manuais. Eu lembro da minha insatisfação de menina de olhar para as 2 listas e falar assim, eu quero estar na lista deles. Eu não gostei da minha lista. Né? E a lista deles, poxa, bem mais legal, né? E que bom que a gente chegou num momento da vida que você fala assim, não precisa ter lista para nada. Exato. As pessoas podem ser tudo, é por isso que eu falei do respeito à essência. Agora, a sociedade também está reagindo disso. Minha dúvida hoje é se é por convicção ou se é porque é politicamente correto. Até quando... Ou se é por medo, né? De ser cancelado. É porque é politicamente correto ou porque eu tenho convicção que isso é legal, isso é importante. Então, no fundo, como é que a gente vai furar as bolhas? Seja a bolha que for. Como é que vocês, nessa luta de vocês, cada vez que vocês pontuam isso com um pequeno gesto ou uma pequena canelada, vocês estão, na verdade, criando ali uma forma de rever cultura. Sim. Como é que vocês estão vendo esse processo de furar bolhas? Eu tenho um olhar de esperança, ainda que o momento seja muito difícil. Assim, eu procuro preservar o meu olhar de esperança e praticar essa esperança. Então, assim, pode ser numa conversa que você percebe que alguém está nessa bolha, se colocou numa posição ainda de preconceito, de discriminação, de não enxergar a riqueza dessa transformação que a gente pode gerar. E aí, seja com uma conversa amorosa ou com um chutinho na canela, você arruma uma maneira de conectar com aquela pessoa, no micro, nos seus diálogos cotidianos, e você vai, de alguma forma, fazendo uma corrente de transformação. Ou no macro, em posições que você ocupa, como jornalista, a Suzy como atriz, nesse bate-papo que você propicia aqui agora, que é importantíssimo para tratar esse assunto com a relevância que ele tem. Então, assim, eu posso ser iludida, mas eu prefiro manter esse olhar de esperança e de que um dando a mão para o outro e a gente vencendo juntos esse discurso de ódio, de preconceito, de discriminação, a gente vai superar. Tem uma prática boa que eu gosto muito, assim, de falar e de sugerir, que é hackear mesmo, sabe? É sério, gente. Assim, dá uma hackeada no sistema que você tá. Porque dá uma hackeada de leve, você não vai chegar pé no peito. Mas você vai trazer um novo, você vai trazer um outro ponto de vista. Aí tem um amigo seu que nunca pensou naquilo, você fala, cara, como é que tá lá a tua empresa? Menina, é muita gente branca, o que é aquilo? Sabe, assim, você come... Aí ele se acha, não, mas pô, a gente tem acesso, a gente precisa entender que o nosso acesso, a gente está aqui, a gente tem acesso, a gente é do mainstream. Então, se a gente tem esse acesso, a gente também está responsável por fazer pontes. E por jogar uma conversa muito deliciosa sobre mudança. Porque aí é um hackeamento do bem, assim, é um hackeamento com vírus maneiro, sabe? É um hackeamento com vírus bom dentro do seu sistema. Esse contágio é bom, né? Exatamente. E eu gosto de fazer isso, assim, com pessoas que eu tenho a liberdade para fazer, ou até que me perguntem. E de uma maneira divertida, sabe? De uma maneira que, olha, cara, não é o fim do mundo você estar nesse lugar e agora você está com uma curiosidade de saber como eu boto pluralidade na minha vida. Sendo que você ficou a sua vida inteira dentro de uma bolha, de um sistema, de uma caixinha. De uma caixinha. Então, vamos começar a ver como é que pode. Acho que tem várias pessoas que são esses agentes de transformação. Bom, aqui a gente teve uma ótima conversa sobre equidade de gênero, mas é interessante, né? Como é diferente o momento em que nós temos direito ao momento em que a equidade realmente existe. O Brasil, as mulheres conquistaram o voto em 1932, mas sabia que em 1960 as mulheres tinham que pedir autorização para os maridos para poder trabalhar? A igualdade de direitos só ocorreu na Constituição de 1988. E de lá para cá, vocês mesmos presenciaram aqui a dificuldade, a batalha por ganhar um espaço que, na verdade, o direito existe. Porque sem pluralidade, o mundo fica preto e branco e não tem graça nenhuma e a gente não progride. E o respeito à pluralidade é uma das coisas essenciais que nós não podemos perder nesse mundo obscuro das tribos.